Voltamos agora para a nossa terceira parte da nossa aula de revisão criminal. Estou falando sobre o artigo 621 do Código de Processo Penal, sobre desse inciso que se desdobra-se em três partes, né? Que é a primeira, a hipótese desse inciso desdobra-se em três, novas provas de inocência do condenado, está até aqui no slide, novas provas de inocência do condenado. As novas provas devem ser substancialmente novas e não apenas formalmente novas. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre cada um desses. Circunstâncias que determinem diminuição especial de pena e circunstâncias que autorizem diminuição especial da pena. A presença das circunstâncias pode aumentar ou diminuir a pena, mas o tipo primário permanece o mesmo. Aqui, ao nos aprofundarmos um pouquinho sobre ela, nos diz que as novas provas da inocência do condenado, as novas provas, aquelas que já existem e não foram produzidas no momento oportuno, se a prova já existia e constava no processo, porém o juiz não valorou a sua decisão condenatória. A hipótese é de violação do disposto do artigo 381, inciso 3 do Código de Processo Penal. Ler conjuntamente este artigo do 381, inciso 3 do Código de Processo Penal, ou seja, a sentença não indicou por completo os motivos e o fato de direito a que se fundou. Trata-se de erro no procedimento, improcedendo, vício no procedimento, que se houver trânsito em julgado, poderá ser alegada revisão com base no artigo 621, inciso 2 do Código de Processo Penal. Certo? Decisão contrária ao artigo 621, inciso 2, nos diz que é decisão contrária ao texto expresso da lei. E as novas provas devem ser substancialmente novas e não apenas formalmente novas, ou seja, devem trazer elementos de convicção que não existiam no processo e que mudem o quadro probatório, né? Perceba aqui a diferença entre forma e substâncias. Em relação ainda ao número B, que fala sobre as circunstâncias que determinam a diminuição especial da pena. As circunstâncias vêm do círculo estar ou ao redor, em volta ou por fora. A presença das circunstâncias por um aumento ou diminuição da pena, mas se é primário, vai permanecer o mesmo. Né? Já as circunstâncias podem estar na parte geral, como na parte especial do Código. E a lei admite apenas as circunstâncias que diminuem a pena, portanto, não são previstas lá no artigo 65, tanto o artigo 65 como o artigo 66 do Código Penal. Você pode ler conjuntamente ele também. Espero que você esteja anotando todas essas informações, porque elas são previstas tanto na parte especial como no mesmo diploma legal. Assim é o caso de uma lesão corporal, que falamos se após a sentença condenatória descobrimos novas provas de circunstâncias que determinem a diminuição da pena, violenta emoção, a revisão é perfeitamente admissível, certo? Essas são, falamos sobre as hipóteses previstas do inciso terceiro, que foram desdobradas em três. Agora vamos falar um pouquinho sobre revisão criminal das decisões não condenatórias. Em relação aqui, ao falarmos em revisão criminal da decisão não condenatória, é o que nos coloca na revisão criminal pró-réu, certo? Que se fosse a revisão criminal pró-societate, caberia tanto uma quanto a outra. Mas nosso legislador brasileiro adotou revisão criminal que nós adotamos até hoje, que é a revisão criminal pró-sociedade. Pró-réu, pró-sociedade não, pró-réu, certo? A sentença que impõe medida de segurança, a sentença que impõe medida de segurança tem a natureza de uma sentença absolutória imprópria, certo? Lembra que tem a sentença absolutória própria e a imprópria? Aqui, para você relembrar um pouquinho em relação à sentença. A sentença absolutória própria, aquela que absolve, não tem nenhuma pena, nenhuma sanção, e diferentemente da sentença absolutória imprópria, que é sobre essa sentença é colocado uma sanção sobre ela, há uma punição sobre ela, que vai ficar no hospital
no hospital. Aqui nós aprendemos bastante, né? Quando eu fiz a minha pós-graduação em Tribunal do Júri e Execução Criminal, na parte de execução criminal, nós tivemos um aprofundamento bem grande sobre este assunto da sentença absolutória imprópria. Que não é o momento para nós nos aprofundarmos em relação à sentença absolutória imprópria, mas espero que você anote em relação a ela, pois não há uma imposição de pena no sentido estrito da palavra, mas há um cerceamento da liberdade de locomoção do indivíduo que é internado em hospital penitenciário, até que se restabeleça, digamos, da doença mental. Em verdade, o indivíduo fica condenado e internado em hospital judiciário. Para você relembrar, hospital judiciário, para você relembrar a rabisqueira que eu estou fazendo. Aqui, ó. Sentença absolutória e própria. Toda vez que fala sentença absolutória, você lembra própria e própria. Se for a própria, está absolvido, não tem nenhuma sanção, não terá nenhuma pena. Se for sentença absolutória imprópria, vai ter essa internação em hospitalar judiciária. Deixa eu ver se tem alguma observação em relação a ela. Perdão judiciário. Sabido por todos que a sentença impõe a medida de segurança, que tem um caráter de natureza sentença absolutória, imprópria, pois não há imposição de pena, no sentido estrito da palavra, mas um cerceamento de liberdade, de locomoção do indivíduo que é internado no hospital penitenciário. Não tem nenhuma observação em relação a ela, mas vamos falar sobre o perdão judicial. O perdão judicial dá para nós nos aprofundarmos um pouquinho. Ficou tudo bagunçado aqui, eu vou apagar para ficar bonitinho. Aí, certo. Beleza, vai ficar bonitinho o slide aí, você vai poder copiar esse slide e vai poder também... Eu sempre falo para os meus alunos, o que eles eu recomendo para os meus alunos, para que eles façam juntamente com o artigo que eu estou ministrando. Normalmente o vadimeco do concurseiro tem aquela parte em branco do lado. Aquela parte em branco do lado, ele consegue escrever, comentar sobre aquele assunto. Não sei se você tem aí esse vadimeco ou não, mas eu recomendo que você anote essas informações ao lado da lei, no artigo 621, 623 e 629. Em relação ao perdão judicial. O perdão judicial é concedido nos casos expressamente previstos em lei, significa a clemência, a indulgência do Estado, juiz, para com o acusado, que diante das circunstâncias do fato em que foi imputado não mereça ser punido. Certo? Em relação... aqui a pergunta a fazer a você. Cabe revisão criminal do perdão judicial? Esse é um posicionamento já afirmado pelo STJ, que cabe sim. Cabe a revisão criminal do perdão judicial. Certo? O perdão judicial não pode ser confundido com o perdão do ofendido. Sempre é muito fácil de você confundir isso, o perdão do ofendido com o perdão judicial. Tem aqui também até alguns artigos que eu coloquei para você em relação ao perdão judicial, que é o artigo 121, parágrafo 5º, artigo 129, dá para você marcar todos eles no seu Código Penal aí, tudo em relação ao perdão judicial. Você deve ter visto já isso lá na sua aula de Direito Penal, mas nós vamos relembrar ele aqui. O artigo 121, parágrafo 5º, artigo 129, parágrafo 8º, artigo 140, você pode dar uma pausa aí no vídeo e anotar todos esses artigos. É de extrema importância você anotar juntamente com o perdão judicial no seu caderno em relação à revisão criminal. Ficar um caderno bonitinho, para quando você estiver revendo essa matéria, você ter as informações precisas para você ir em cima, não ficar perdido nos assuntos. O artigo 129, artigo 140, parágrafo 1º, artigo 176, parágrafo único, 180, parágrafo 5º, 240, parágrafo 4º, 242, parágrafo único, 249, parágrafo 2º. Parece as aulas, quando eu ministro as aulas lá de direito eleitoral, que é muita lei própria, lei seca, e não foge disso. Eu sei que é meio chato, mas é de extrema importância anotarmos a lei. Tá? Parece que essa parte aqui parece muito as aulas que eu ministro em direito eleitoral. Então, é pouquinho que eu estou falando, você anote ela. Em relação ao perdão judicial, não há mais a razão para... antigamente tinha 4 correntes que existiam, que diferenciavam em relação a isso. Já o Superior Tribunal de Justiça, ele já se manifestou na súmula 18. Aqui era legal colocar o pequenininho aqui, mas nem dá nesse novo formato. Súmula 18 do STJ.
Ele já se manifestou através dessa súmula que já se posicionou, tinha várias doutrinas que divergiam em relação a este assunto, que eles falavam, cada doutrina dizia, uma doutrina dizia que cabia, outra doutrina entendia que não cabia. Então tinha 4 tipos de doutrina, um para cada lado, cada uma falando sobre um assunto, até que o STJ, até que enfim se posicionou e sumulou e acabou com cada doutrinador dizia uma coisa em relação ao perdão judicial. Então, hoje é cabível, sim, pode vir perfeitamente em uma pergunta também para você, que se concede-se o perdão judicial, quando é concedido o perdão judicial, se é cabível a revisão criminal, e é cabível, sim, segundo o entendimento do STJ. E o erro judiciário não pode ser perpetuar só porque a sentença não é condenatória também. Admitimos a revisão criminal da sentença que impõe medida de segurança e que concede o perdão judicial. Em relação à revisão criminal e a sentença que homologa a transação penal, dessa aula, inclusive ontem, de transação penal, a aula transação penal que é cobrada tanto, que exige tanto conhecimento de nós. Revisão criminal e a sentença que homologa a transação penal. A Carta Magna inovou a ordem jurídica brasileira. Carta Magna não é Carta Magna, que foi erro da minha estagiária que fez esses slides. Jamais eu colocaria Carta Magna falando da Constituição de 1988. Por que não é uma Carta Magna? Porque um viés agora, um viés de processo penal com direito constitucional. Seria Carta Magna se a nossa Constituição fosse ortogada, seria uma carta, foi entregue, mas a nossa Constituição era uma Constituição promulgada, pelo menos essa. A de 46, a de 67, essas foram uma Constituição ortogada, então elas foram forçadas, aí seria uma carta, mas não tem como ser uma carta se ela foi promulgada. Aqui seria um aprofundamento mais do direito constitucional, né? Mas eu não coloco. Eu vejo grandes doutrinadores até falando, a nossa Carta Magna, com profundidade, não é carta. A nossa não é carta. As outras constituições que foram ortogadas seria, mas a nossa não é. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu li isso daqui e eu li o meu viés, meu olhar constitucional, já bateu o olho e já falou, não tem, não é Carta Magna. Pelo menos a nossa de 88 não é. Eu defendo isso. E a nossa Constituição de 1988 inovou a ordem jurídica brasileira ao consagrar o Instituto da Transação Penal entre nós. Lá no artigo 98, inciso 1 da nossa Constituição, dando ao Ministério Público a legitimidade para propor preenchidas as formalidades legais, oferecer ao autor do fato uma proposta de aplicação da pena restritiva de direito ou multa. Aceitada a proposta, ele tem que aceitar a proposta de transação penal. Gostaria de falar um pouquinho mais sobre transação penal aqui, essa matéria que eu tanto admiro, que é tão utilizada na advocacia criminal, muito utilizada. A proposta pelo autor do fato, o juiz aplica a pena restritiva de direitos ou de multa. Aqui está lá no parágrafo 4º do artigo 76. Aqui uma observação também, aqui ó, o parágrafo 2º do mesmo diploma legal desse. É o que é mais cobrado em prova, viu? Eu dei essa aula ontem, me lembrou muita coisa. É o que é mais cobrado em prova. Se você é concurseiro, pega a Lei 9.099 e decora, lê 14 vezes essa parágrafo 2º. Ele é o que mais cobrado como lei seca. Eles colocam lá o artigo e tiram algumas coisas, complementam alguma coisa, mas ele é o que é mais importante em relação ao concurso público. Mas aqui, para a nossa aula de revisão criminal, o que importa é o parágrafo 4º do artigo 76 da Lei 9.099 de 95, Lei do GCRIM. Certo? Os slides vai ficar para você aí, depois você faz um comentário sobre ele, em relação aos efeitos. No caso de... cabe revisão criminal da transação penal? Não cabe, aqui também eu quero falar sobre isso. Por que não cabe a revisão criminal da transação penal? Porque a transação penal nem chega, na verdade, a ser um processo. Então, como ela não chega a ser um processo, e o nosso artigo 621 do Código de Processo Penal, ele nos diz que tem que ser um processo findo, um processo transitado em julgado. E quando está lá naquela fase de transação penal, ali está ali para ser
feita, proposta um acordo entre o Ministério Público e o autor e a vítima ali, todos eles ali prontos para aceitar um acordo, que eu sempre recomendo, na prática, como advogado criminalista, sempre recomendo para que aceite o acordo, porque é melhor, porque não vai ter nenhum processo. Então, se não vai ter um processo, e como ainda não tem um processo, não há motivo de ter revisão criminal. Não existe revisão criminal em transação penal. É isso que eu queria terminar essa parte de revisão criminal e sentença que homologa a transação penal. Ela está terminando nesse bloco. Vou voltar agora para o quarto e último bloco, tá bom? É isso aí.